Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Felipe. Meu nome é Felipe Locatelli, sou host do podcast, sou empresário, um apaixonado por empreendedorismo, sou corredor amador. Atualmente sou diretor aqui do Mercado São Lucas e esse é o número 12 da nossa sessão de podcasts desse ano. É um dos últimos episódios que vamos gravar agora no ano de 2025. A gente acredita que café, histórias e bons negócios, eles têm tudo a ver. E nesse podcast a gente traz muita história, muita inspiração e muito empreendedorismo. Hoje estou aqui com um cara que ele é meu amigo de longa data, pai, esposo, empresário, jogador de tênis amador recentemente. Um cara que já fundou várias empresas, vários negócios e aceitou nosso convite para estar aqui em mais um episódio do podcast Café com Felipe. Então, Andrei, enquanto eu passo o cafezinho aqui para nós, eu vou te pedir que tu se apresente, né? E depois vamos saber, né? Mais. Show de bola. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar de bate-papos e contar histórias, né? De lembrar um pouco da nossa trajetória, principalmente quando essa trajetória nos enche de orgulho, né? E quando é acompanhada por um bom cafezinho, não tem como, né? Não aceitar. É o combo perfeito. Exatamente. Eu lembro que há um pouco tempo atrás você me falou, Andrei, vamos almoçar junto para trocar um pouco de ideia. E para mim é sempre uma inspiração conversar contigo, porque também as tuas histórias me inspiram muito. Mas, para começar, eu sou o Andrei Pessoa, filho do Wilson e da Sevina, sou marido da Morgana, Stephanie Matei, e pai da Sofia e do Lion, né, que é meu bebê, que nosso último presente, né? Recente, ele está completando 4 meses hoje. Então, olha ali! Exato, então meu aniversário. Tá ficando agora muito gostoso, essa fase muito gostosa de os dois filhos interagindo, né, então essa fase realmente está muito boa e para mim é uma honra falar deles também aí, né? Quanto eles têm de diferença? A Sofia tem 4 anos e pouquinho e o Lion 4 meses, lá, então praticamente 4 anos, né? 3 anos e pouquinho de diferença, é uma diferença bem boa, né? Ela vai poder ajudar a cuidar, né? Exatamente, vai sim, já no começo ela dizia que ia ajudar um monte, não ajudou ainda, mas aos poucos ela vai se soltando para ajudar. Então, esse é o Andrei família, né? Para mim que é a minha base aí de tudo, né? Sou irmão do Anderson também, é importante falar porque o Anderson não tem como a gente não falar, além de fazer parte da família, é meu melhor amigo indiscutivelmente e meu sócio em todos os negócios, né? Então a gente caminha junto aí desde sempre, né? Então por isso que para mim é tão importante a questão familiar, né? E os irmãos, né? Pai, filho, irmãos, enfim. Para mim é uma base, é o melhor sócio que a gente pode ter, o melhor amigo. Acho que tu é a experiência disso também, sim, né? A gente acaba se complementando muito, se conhece muito. Então, é isso. E da parte profissional, né? Eu tenho 37 anos, desses 37 anos eu atuo aí, sou empresário há 18. Então, boa parte da minha jornada foi no CNPJ, né? Em determinado momento da minha vida eu cheguei a ter 16 CNPJs, né? Sempre fui um cara de muita diversificação, de muito... Multi-empresário. Muitos negócios, assim, de realmente tentar arriscar, né? Em vários ramos, assim. E uma boa aula disso foi a pandemia, né? A pandemia nos mostrou que, por mais diversificado que tu esteja, talvez todos os seus negócios vão parar, e foi o que aconteceu conosco, né? Todos os nossos negócios na pandemia pararam, e então aí foi mais uma aula de dizer assim, eu preciso diversificar um pouco mais para não depender, né, dessa questão tão física e regional e tal, né? Então um pouco dessa diversificação é por causa da veia empreendedora, né? Desde lá da infância, mas também pela necessidade que a gente vê no dia a dia. E hoje minha principal atuação é a X10 Investimentos, que é uma empresa que ajuda o investidor a investir melhor, né? E investir melhor, né, é diversificar bem, né? Então, quando a gente eu falo muito isso para meus clientes e eu faço muito disso na minha vida pessoal. Tu vive isso, vivo né? isso, exatamente. Vive a diversificação. Exatamente. Assim. E te conheci, assim, um cara muito multifocal, assim, desde o início, né? Acho que tu
né? E hoje eu escolhi esse tema e vou dar como nome desse episódio do carrinho de picolé ao milhão, porque eu quero que tu conte, assim, como é que tu começou, né? Sei que lá atrás, assim, tu teve um começo bem sonhador, mas como é que tudo começou, assim, há 18 anos atrás? Eu acho que tudo começa bem antes, né? Talvez quando eu tinha 8, 9, 10 anos que a gente começou a fazer os primeiros, vamos dizer assim, empreendimentos, né? O meu irmão já era mais velho um pouquinho, a gente entregava jornal, mas a principal atividade daquela época eu lembro que era vender picolés. E eu sempre falo para todo mundo, cara, a melhor escola que eu tive foi na prática. A gente faz muitos cursos, né? Eu vejo por ti também, eu também eu venho da educação, de cursos, assim, de formação, mas o que nos ensina muito é a prática, né? E desde cedo, quando na minha vida tem um marco muito importante a questão de vender picolé, porque me ensinou muito disso, de que a lei das médias, quanto mais eu caminhava, buzinava, mais casas eu visitava, mais chances de vender picolé eu tinha, né? Quanto mais para mais pessoas eu oferecia, mais eu ia vendendo. Então, me destravou nesse sentido de questão de oferecer, né, um produto. Então, o picolé, que é um símbolo meu, assim, me ensinou muito sobre isso, né, desde pequeno, porque a gente não fazia isso por uma opção, eu quero ir lá vender, mas porque nós sempre tínhamos sonhos de verdade, assim, tipo, eu via meus amigos comprando um tênis para jogar futebol novo, minha mãe não tinha condições de dar um tênis novo, né, e ela falava, se vocês quiserem, vocês vão ter que ir trabalhar, dar uma forma de ganhar um pouquinho de dinheiro, e assim começou essa vontade, além de nos ensinar a vender e tudo mais, o empreender, seja lá, ir lá e buscar um carrinho de picolé lá na antiga Cacimba, né, que era lá em cima na alfândega, nós ia a pé, eu e meu irmão, voltava com o carrinho vendendo por toda a cidade e tal, e aquele ganhar um pouquinho de dinheiro nos ensinava muito sobre essa questão, se eu conseguir vender um pouco, eu ganhei dinheiro, consigo comprar uma coisa que eu gosto. Então isso, sabe, entrou num círculo vicioso, assim, de nos ensinar isso. Dá pra conquistar as coisas, né? Só precisa... E aí, olha, quem tá escutando e for pai, mãe, a importância que tem alguns comentários que se fazem em algumas situações, né? Não é sobre ser perfeito, né? Mas a tua mãe deixou muito clara a regra do jogo, né? Que ela tava a favor de vocês, mas que, assim, dessa linha em diante é com vocês. Né? E claro que ela sempre tinha muito cuidado, e no sentido de, aonde vocês estão e tal, mas a partir ali dos 10, 11 anos, eu lembro que nós fazíamos isso, né? Hoje é impensável um negócio desses, né? A gente tem muito mais esse zelo, até excessivo, talvez, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma dificuldade, como a gente trata hoje de investimentos, é uma dificuldade que todo pai e mãe vai passar com os filhos, no sentido de, primeiro, ensinar o valor do dinheiro, né? Porque quando tu vai lá e tu aprende a vender algo e ganha algum dinheiro e tu compra... Eu lembro que nós compramos um quichute antigamente, sabe? Que era o tênis que nós queríamos para jogar, que era um tênis muito barato, mas era... Sim. Nós conquistamos o primeiro quichute, assim, e tu entende o valor do dinheiro, quanto custou de suor, de sol, de caminhada, né? Para poder ganhar aquele dinheiro. E hoje, uma dificuldade que eu percebo é essa, tudo para os nossos filhos. Minha filha, ela deve ter uma visão de que é só encostar o celular numa coisa e aparece magicamente, né? Paga tudo. Então, os filhos nascem com essa visão. Tudo é muito fácil hoje. Tu não tem nem... Nós perdemos a sensação do dinheiro, porque tu não pega mais dinheiro físico. É o saldo, assim, virou... A gente sabe o número, né? Exato. O pagamento é cada vez mais eletrônico, tu sabe o número, mas de fato, pegar na mão, ele... Tanto é que esses tempos atrás eu contratei um pintor, ele veio lá em casa, fez uma obra e tal, e eu paguei, ele me pediu um dinheiro, ele precisava de dinheiro físico, eu paguei pra ele, eu lembro de falar algo no tipo R$500, assim, e eu peguei na mão os R$500 e paguei, esse cara, como dói mais, né? Tu faz no cartão, às vezes, em 3, 4 vezes, não é nada. Uhum. Então, imagina isso nas crianças, né? Muito menos o senso de valor do dinheiro. Então, um dos grandes ensinamentos da minha história lá foi isso, entender o valor do dinheiro. Entendi. E ali, quando vocês tinham esses sonhos, né? Como é que vocês lidavam com a frustração, assim, de
seja demorar para chegar no sonho, que é um tema muito escasso hoje. Não existe treinamento para tudo, né? Mas não existe um treinamento online, presencial, uma imersão que te ensine a aprenda a lidar com a tua frustração. Aprenda a se frustrar, né? Tu tem alguma lembrança disso, de como é que mindset vocês usavam, assim, tão jovens? Olha, eu lembro que um dos nossos grandes objetivos e sonhos, meu e do meu irmão, era comprar um computador, né? Então, nós ganhava muito pouco dinheiro ali, eu lembro que quando nós ganhava muito, assim, na época era 10, 12 reais, sabe? Então, nós queríamos juntar para comprar um computador que na época era algo muito caro, né? É inacessível. E eu lembro que eu e o Anderson, nós olhávamos o Zero Hora de domingo, porque meu pai trabalhava numa padaria e o Zero Hora de domingo ninguém lia, porque a padaria não abria no domingo, então ele podia levar para casa. Entendi. E o Zero Hora no domingo era grosso, assim, porque era todo classificado, né? Sim. E eu e o Anderson ficava lendo no classificado e aí nós encontrava lá quem tinha computador para vender e nós ficava ligando, assim, para tentar, o mais próximo que nós chegava de comprar um computador, naquela época nós ligávamos no classificado, na pessoa, pedir quanto, como... Mas nós nunca chegamos a comprar, né? Então, como nós lidávamos, eu não sei. Eu nem sei se nós sabíamos lidar com isso. Mas eu sei que a gente continuava persistindo para alcançar aquilo. Tanto é que depois de alguns anos, a gente comprou o primeiro computador e boa parte da nossa trajetória de empreendedorismo foi vinculada à tecnologia. Ainda bem que não é ao vivo, né? Depois tem que editar, tá? Depois tem que editar. Tudo certo. Isso aqui que deu. Então, boa parte da nossa trajetória foi vinculada à tecnologia, à computação, à informática, né? Que é o que as nossas primeiras empresas tinham toda essa relação. Então, eu vejo que era um sonho, a gente queria muito computador, depois de um tempo a gente conquistou isso e, inclusive, a gente trabalhou com isso muito tempo na nossa vida e ainda tem alguns negócios que são voltados para tecnologia. Olha ali que legal, né? De um sonho, de algo que vocês queriam muito e depois isso entra como business. A gente pode dizer que inconscientemente, talvez, casualmente vocês chegaram no primeiro negócio, né? Um dos primeiros negócios que eu lembro que vocês tinham era, né, uma escola de informática. Será que tem a ver com esse sonho de criança? Cara, muito provavelmente sim. Porque, primeiro pelo fato de que a gente fez um curso que era um dos primeiros cursos de informática na época, né? E logo depois, meu irmão tinha acabado de completar 18 anos e tal, o governo tinha lançado um programa chamado Computador para Todos, tu vai lembrar, né? Então foi um boom assim... Positivo. Era positivo, tá. né? Todo mundo começou a ter computador, mas ninguém sabia muito o que fazer com o computador. E aí a gente fez um primeiro curso de informática que tinha uma demanda muito grande e a gente decidiu logo depois abrir uma empresa. Não era a ideia, muita coisa não é intencional na nossa vida, né? Sim. Mas eu lembro que o dono daquela escola de informática, ele tinha falado que, na época lá, que os formandos e tal iriam trabalhar com ele naquela escola. E depois acabou que o meu irmão se formou e não teve aquela vaga, não aconteceu aquilo. E daí o meu irmão falou, bom, então vamos abrir uma escola de informática. E ele comprou um monte de computador. Eu não fazia parte dessa abertura, eu entrei depois de mais ou menos uns 6 meses. Mas aí foi um gatilho assim para começar a empreender. Então, não intencionalmente, mas com certeza as coisas são ligadas e tem tudo a ver com... Eu acredito muito numa analogia que eu falo, que é se tu aprender o idioma mandarim, né? E eu sei, tu não sabe o idioma, e passar alguém aqui falando os números da Mega Sena em mandarim, eu vou ganhar na Mega Sena e tu não vai. Então, as oportunidades, eu acredito muito que são assim na nossa vida. Tu estar previamente preparado ou, tu ter um pouco de conhecimento sobre essa área, quando tem, aqui tem um negócio, talvez eu possa ganhar dinheiro. Tem aquela frase, né, que diz que sorte é quando a coragem, quando se prepara, né? Exatamente, acho que é isso aí. Acho que isso define muito bem. Então, a gente sempre teve muita coragem, né? Até demais em algumas coisas. E eu sempre fui um cara, isso também meu irmão é muito assim, a gente gosta muito de estudar, de curiosidades, de estar conhecendo coisas novas. E isso, historicamente, foi assim, a gente abriu nossos negócios
nesse sentido. Sempre na coragem e acreditando Conhecendo no um pouco preparo. daquela... Entendi. Olhando para trás, tu consegue perceber se a tua maneira de pensar, o teu mindset, né, que é uma palavra que a gente usa muito hoje, ele mudou de lá para cá, ou aquele cara que vendia pro colé continua com o mesmo mindset, assim? Olha, acho que algumas coisas mudam, mas o DNA, acho que talvez aquelas habilidades principais, né? Quando a gente assiste lá o filme outro dia eu assisti umas 3, 4 vezes já com a minha filha, que é que ficam controlando a cabeça lá, como é que é? Divertidamente? Divertidamente, né? Eu acho que os 5, 6 atores principais aí do Divertidamente, que é, sabe, alegria, tristeza, raiva, tristeza, nojo. essas formas que nos formam os primeiros, né? Esses caras continuam igual, e esse mindset que é mais raiz, assim, segue. O restante, obviamente, a gente vai polindo, ele vai evoluindo, né, o que consegue. Mas eu acho que o mindset de coragem, de tudo é venda, sabe? Essa questão do bom atendimento, essas que a gente preza muito desde lá atrás, esse segue inalterado, eu acho. Muito bem. Andrei, e nesse processo de vendas, de evolução, qual um bom aprendizado que tu pode trazer para nós, assim, e dar como conhecimento, como ensinamento para quem está escutando e assistindo a gente? Olha, eu acho que primeiro, quando a gente olha para trás, né, na história, assim, eu vejo que teve muitas coisas que a gente não desistiu por muito pouco, né? Então, naquela questão de, assim, tenta um pouco mais, de melhora ou revisa o processo, vê o que não está funcionando antes de entender que isso aqui não é bom. Então, eu não sei sintetizar isso com uma frase simples, mas tem muito negócio bom aí fora que a gente vê, às vezes diz assim, cara, se só ajustar um pouco isso, eu acho que me parece que isso já iria funcionar muito bem, sabe? Sim, então tá dizendo para nós aqui que estamos te escutando que antes de desistir, revisa o processo. Exato. Porque eu vou dar um exemplo mais prático disso, né? A gente tem aviários, né? E o aviário foi também, essa vez, um dos meus sócios conhecia, teve história em aviários e falou, automatizaram muito o processo, vamos colocar alguns aviários. A gente decidiu, vamos colocar, né? Vamos entender como funciona isso aí e vamos colocar. E lá pelo segundo lote, que é quando começa a acontecer a coisa e tal, então teve o primeiro, teve o segundo, a gente tava, meu Deus, onde a gente veio se meter? Por que a gente veio parar aqui? Então a gente tava, se alguém dissesse assim, eu assumo isso aqui, nós tinha com certeza esse desfeito do negócio, sim, porque nós tava sofrendo um monte por falta de conhecimento, por processo, né, por não ter algumas coisas bem organizadas. E a partir do momento que a gente entrou de cabeça um pouquinho mais, entendeu um pouco mais, revisou o processo, entendeu aonde que estava dando problema, sabe? A gente percebeu, cara, que negócio bom, entendeu? Então, acho que acontece muita coisa assim, a gente vê muita coisa fechando por aí, às vezes por causa disso. Então, esse é um dos pontos que eu vejo que para mim hoje faz diferença. A gente está constantemente revisando o processo, tentando melhorar o processo, sabe? Então, eu vejo que vocês também têm muito disso por aqui, sabe? Tentar, onde consegue colocar um processo, hoje a gente pensa muito em escalar os negócios, né? Como é que eu posso fazer esse negócio funcionar sem eu estar aqui? E se não tiver processo, nós temos um outro negócio no agro, também no vinhedo, nós tentamos implementar lá dentro processos para que funcione, né? A gente tem uma inspiração nossa, que é o Alex Cavalheiro, e a gente aprendeu muito nessas questões do agro com ele. E quando a gente vai visitar ele, a gente vê lá o pessoal, ele nos dá os manuais de 5W2H, sabe? De processos, assim, que ele entregou pro pessoal do agro, que é para os caseiros dele, entende? Então o caseiro tem um manual de operações. Tipo, é uma coisa que para nossa região aqui, meu Deus do céu. Então, é exemplo de coisa que a gente vai melhorando. Se tu quer que alguma coisa possa funcionar sem tu estar presente para tomar uma decisão, por exemplo, tem que ter processo. Sim. E depois eu volto nesse assunto do processo aí.
tu consegue colocar nas tuas palavras para que as pessoas entendam que... E muitos negócios fecham porque muitas pessoas não entendem, não conseguem entender isso, que eu coloquei um negócio novo, ele está faturando 50 mil. Ou estou projetando que ele vai faturar os 50. A primeira decisão que eu tenho que estar claro é que eu não posso já estar pensando no tênis, no carro, na roupa que eu vou comprar, baseado no que o negócio pode vir a faturar ou no que ele está faturando. Tu concorda comigo nessa visão que já tu vai botar um negócio, saiba que existe um período de carência onde ninguém encosta no caixa desse negócio? Sem dúvida, eu sou muito... Eu escuto... Esse é um tema bem controverso, né? Muita gente fala que o negócio bom já tem que dar lucro desde o começo e tal, mas até faz sentido, mas não que eu vou já usufruir desse lucro, né? Porque é uma questão muito diferente. Tu tá plantando uma semente, né? Então, se tu já quiser tirar os frutos desde o começo, essa planta que seria uma planta vai ser só um bonsaizinho pequenininho, porque tu fica toda hora ceifando. Né? Exatamente. Então, todo negócio tem um tempo de maturação, tem um reinvestimento que tu vai fazer. Então, para mim isso faz total sentido e, sem dúvida nenhuma, muita gente acaba quebrando por causa dessa questão. Acho que o negócio já deveria dar lucro no primeiro momento e já vai tirar aquele lucro e aí acaba matando todo o processo de reinvestimento, de crescimento, né? E sabe o que eu percebo? Tu teve o sonho de comprar o quichute, depois o sonho de comprar o computador. As pessoas não conseguem lidar em adiar isso. Eu quero o quichute, mas eu ainda não tenho. Assumir para si mesmo que ainda não tem uma empresa que consegue dar o quichute. Sabe que eu uso muito essa lógica no mundo dos investimentos, né? E todos nós somos a todo momento convidados a comprar algo, né? Nós somos hoje com mídia social. Clica no botão, arrasta pra cima. E a gente vê a vida de todo mundo tão linda e maravilhosa, lá com o carro novo, com a casa nova, e tudo isso nos cria um sentimento de que eu preciso trocar de carro, preciso trocar de casa e tal. E quando a gente é novo, principalmente, eu sempre falo que o meu grande problema, minha grande falha lá no início da vida foi ter comprado um Peugeot 206 financiado. Né? Então, porque isso me atrasou muito na vida. Numa fase que eu ganhava pouco, eu pagava um monte de parcela e quando eu ia viajar com meus amigos, quando eu voltava, o carro já estava quebrado, aí tinha que fazer manutenção. E aí, em resumo, quando eu decidi trocar aquele carro, tudo que eu devia ainda para o banco era muito mais do que valia o carro. Isso acontece muito, né? Então, nós somos constantemente... plano de vida perfeito é assim, tu fez 18 anos, vai ter que fazer carteira, comprar um carro, aí aos 20 tem que comprar uma casa que vai se endividar por 30 anos, e assim vai, né? Então, quando tu vê, tu não consegue realmente fazer o processo de guardar dinheiro, e isso se reflete dentro de uma empresa, mesma lógica, né? Então, tu acaba matando o crescimento, e eu uso como exemplo, eu comprei meu primeiro imóvel, onde eu fui morar nele, com 32, 33 anos, né? Então, isso eu vejo que para mim foi um grande acerto na minha vida, né? Porque eu consegui guardar, fazer uma base, para depois fazer esse outro processo. Sim. Então, nas empresas isso acontece também, o cara cria uma dívida gigante, impagável, e aí quando vê, não vou, em vez de pagar aquela dívida, tu tá tirando dinheiro, botando no bolso, misturando o CPF, né? Então, obviamente é muito mais fácil falar do que fazer, porque cada um tem sua situação. Fazer dói, né? Exatamente. E hoje, que nem no meu caso, com uma diversificação de vários negócios, é muito mais fácil tu ter uma empresa que tu diz, essa aí deixa ela lá. Ela não precisa do lucro dela agora, porque eu tenho minhas outras fontes de renda. Então, obviamente, na teoria, é sempre mais fácil falar, mas pro cara que tem só um negócio e depende daquilo todo mês, é mais difícil, obviamente. Né? E aí é muito importante, pessoal, a gente aqui separar o que é custo fixo do que é retirada de lucro. Porque daí tem uma outra parcela de empresários que botam um negócio e só ele vê futuro naquilo. Mas ou o modelo está errado e aí ele não consegue nem enxergar que ele precisa revisar o processo porque ele está tirando R$950 por mês, né? E aí o filho tem que trabalhar com 14 anos, a mulher tem que ficar fazendo bico no final de semana porque só ele acredita no negócio dele e se ele contratasse qualquer pessoa no lugar dele ia ganhar 2, 3 mil.
Então, se a função que tu está exercendo na empresa é de 2, tu precisa ganhar esses 2. Porque só assim tu vai saber se o modelo de negócio tem validade. Exato. Porque senão é tu trocando, tu compromete toda a tua família para te ajudar no negócio. Nossa, sobrou 3. Não sobrou 3. Porque toda a tua família trabalhou de graça. Exatamente. Se eles fossem trabalhar em outro lugar, eles ganhariam 5. Então, eu gosto muito de olhar assim, não, tá, precisa pagar o seu custo fixo, né? Que é diferente de, não, agora que entrou 10 no caixa, eu vou lá e vou dar entrada, vou comprar um Peugeot, porque esse é meu sonho, eu abri empresa por conta disso, e aí tá feito, né? E sabe que, ao mesmo tempo que a gente tem que nem eu falei, eu gosto de revisar os processos para não desistir e tal, mas a gente não pode se apaixonar pela nossa ideia. Fala mais. Naquele processo de ter 14, 15 CNPJs e tal, cara, nós tínhamos em determinado momento, quando aconteceu aquela questão da pandemia, todos os nossos negócios que nós tínhamos, todos eram voltados à sala de aula, à educação, e todas as escolas ficaram fechadas por um bom tempo. Eu fui designado pelo nosso grupo de sócios para sair da operação daqueles negócios, daquela rede que a gente atuava, para pensar em coisas novas, ideias novas. E ali foi uma abertura de empresas em massa, assim. Só que, aí é reforço, a gente não pode se apaixonar pela ideia, porque eu dei a ideia, pois que é inovador. E eu vou lembrar de uma das empresas, foi a do alho negro. Então você vai lembrar. Sim, lembro. Eu era consumidor, eu gostava muito do alho negro, que é um alho maturado, né? Tu deixa o alho no vapor por 30, 40 dias. E eu gostava muito do produto, de comer ele. Eu pagava 100, 120 reais na época o quilo dele e falava, cara, o alho normal é 20 reais. Eu vou lançar uma empresa de alho negro. E eu lancei 2 empresas. Uma que eu fazia o alho para vender e a outra que vendia cursos de como fazer aquilo. Logo depois veio nessa do curso. E funcionou por um tempo, assim, sabe? Mas é um negócio que acabou se tornando inviável para nós por N fatores, né? Dependia de Quantas mil toneladas de alho negro o Brasil consome? Então, esse é um dos grandes pontos, né? Consome muito pouco, né? Sim. Então, acabou que não deu certo por uns 5 fatores, né? Mas, beleza, estopa o negócio e tal. E era um negócio que eu era apaixonado. E aí, quando nós íamos para as reuniões para apresentar resultados para meus sócios, primeira, segunda, terceira, é bom, o pessoal tá gostando. Eu levei ela no São Lucas, o pessoal, mas quem é que vai comprar, né? Então, foi a gente falando, cara, vamos estopar um negócio. Então, nesse sentido, às vezes, se eu tivesse ainda apaixonado pela ideia, eu gosto muito, ainda consumo e tal, mas eu não... Tu ia trabalhar no final de semana para botar lá no DRE, não teve custo fixo nenhum, fiz em casa. Então, eu acho que essa consciência, né, ela tem muito a ver com uma das primeiras perguntas que eu te fiz, é como tu lidou com a frustração. Porque eu acho que a resposta da minha pergunta foi o que tu acabou de dizer. O pessoal que está escutando, assistindo a gente, não se apaixonem pelos negócios. Eu acho que isso é um grande insight que tu trouxe aqui para nós, Andrei. Não se apaixonem pelos negócios, porque onde tem paixão, o número vai ficar mascarado. Deixa de ser racional e se torna muito emocional, né? Eu acho que para lidar com a frustração, eu acho que a resposta é essa, é não se apaixonar, né? Eu acho que o sonho, ele precisa vibrar, ele precisa estar ali aceso, mas o momento que vira paixão te domina, e aí, tá lá no banco, entre colocar 300 mil num novo ponto de venda, não, vou botar 250 na BMW, porque quando eu tinha 8 anos, né? E se era meu sonho. Era teu sonho. Só que se a tua empresa não tá gerando, né? Se tu quer comprar um carro de 250, cara, tu tem que lembrar que tu tem que sustentar uma família e viver no ano. E se tu tira 30% do que a empresa produz, só pegar uma calculadora e um papel, tu vai ver aí que a tua empresa precisa bater 3, 4 milhões por ano de EBITDA. Se ela não tá batendo isso, cara, infelizmente, tu não pode ter a BMW 250 mil que tu quer. Exatamente. Tem como sim, vende tudo e eu acho que é muito botar a verdade na mesa, assim, né? Pessoal, observem como o Andrei trouxe aqui para nós uma visão de quem já vendeu picolé, quis ter um quichute, depois quis ter um computador, já foi apaixonado por CNPJ, já viveu essa paixão. Eu também, como tu, já fiz, por exemplo, o ano era 2010,
um cara me procurou e disse, Felipe, tem uma ideia e eu acho que tu é o cara certo. Eu disse, vamos botar um delivery de bebida 24 horas, há 15 anos atrás. Cara, 15 anos atrás nem WhatsApp tinha, né? E aí eu disse pra ele, cara, eu boto o freezer, né, compro o baú da moto e todo o estoque. Tudo que tiver, né, peguei no mercado, botei lá, ele morava numa casa, e aí ele tinha a moto, ele botou o celular e eu comprei o chip, nunca me esqueço. O chip eu não comprei, não, beleza, tenho aqui que eu tinha no mercado e botei o chip. E aí a gente mandou fazer uns cartões, né, era conveniência 24 horas, né. E aí na casa dele a gente montou o estoquezinho dentro de um dos quartos, né? Então a casa de madeira e tal, o freezer lá dentro, um calorão. E eu disse pra ele, ó, só tem uma condição, eu não opero. Né? E aí passou o tempo, né? 1, 2 meses e tal, e vendendo. Naquela época não se tinha, não, vamos no final do mês, vamos ver quanto que deu. Não tinha sistema, não tinha nada, né? Ele que controlava o dinheiro. E aí me lembro que acordei uma segunda de manhã, tinha umas 12 ligações não atendidas, assim, dele e tal. E aí, final do dia da segunda, ele apareceu lá. Ele disse, cara, eu não tenho mais condições disso. Ele disse, cara, ontem era 2h15 da manhã e eu fui até São Roque entregar uma carteira de cigarro. E aí cheguei lá, não achava o cara, e fiquei lá 30 minutos e aí ele chegou no ápice. E quando a gente vai olhar o DRE, o demonstrativo de resultado, tipo papel de pano, assim, a empresa empatou. Assim, a gente pagamos o que foi de bebida e não sobrou nada. Só que nesse caso, a gente teve prejuízo, porque ele trabalhou de graça. Era sócio da empresa, assim, mas se não fosse, a gente tinha que pagar o motoboy. Então esse custo da entrega, a gente não calculou, né? E aí, fora que a gente pegou um público assim, que era Sete Campos, Coca-Cola, Druris e carteira de cigarro Derby. Ticket bem baixo. Muito baixo, a pessoa não via valor naquilo, né? Era mais um favor que estava te fazendo do que... Então, eu acho que esses negócios que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada, eles vão deixando esse aprendizado, né? Então, hoje, quando vamos fazer tal negócio, tá? Para quem? E se paga a conta. Exato. Sabe que tem, assim, ó... Antigamente nós conversávamos, principalmente quando a gente é adolescente ou meio rebelde, assim, a gente acha que a opinião dos mais velhos, dos nossos pais, não dá tanto valor, né? Mas com o passar do tempo, as experiências que a gente adquire, por exemplo, uma empresa que não deu certo, principalmente se o cara é inteligente para aprender com os erros e com os erros dos outros, cara, a gente tem várias faculdades aí na nossa história, né? E é da mesma forma quando tu constitui família, quando não dá certo aquela família, tudo isso. Se tu pegar os acertos e os erros e transformar isso e atualizar o software na cabeça, né? A gente vai evoluindo e é natural, né? Sim. Então todo mundo vai cometer esses erros e tal, porque faz parte do processo. A gente não nasce com esse software atualizado, né? Apesar de acreditar que uma criança que já nasce quase mexendo no celular, nós somos levados a crer que ela é super dotada. Não é, ela só aprendeu aí a mexer né? Na prática, a experiência tem o seu valor. Principalmente de observar, né? Andrei, se tu pudesse mandar um WhatsApp pro Andrei que tá vendendo picolé e queria comprar um quichute, o que tu mandaria pra ele? Que recado tu daria pra ele? Cara, difícil pensar o que falar exatamente, mas eu tava na FenaChamp há poucos dias atrás e eu encontrei uma pessoa no banheiro. Eu tava ali esperando a minha esposa sair do banheiro, eu tava na área de espera ali e tal, e aí chegou uma mulher lá e ela disse assim, tu lembra de mim? E eu falei, vagamente assim e tal. Ela disse, eu morava lá embaixo, lá em tal lugar, né? Ela morava perto da casa dos meus pais. E ela falou assim, cara, aquele dia eu me emocionei demais. Ela falou, tu lembra que tu e teu irmão vinham lá em casa pedir pão e margarina? Aí eu disse, começou a passar um filme assim na cabeça, né? Então, porque a gente realmente não tinha muita condição, a gente ia, sabe, os vizinhos ali e tal, mas com, cara, muito esforço, muita dedicação, a gente conseguiu, sabe, vencer parcialmente na vida. Então, a pessoa que hoje fala, cara, não dá, é difícil. A pessoa só tá iludida achando que era fácil. É difícil, dá trabalho, mas dá pra fazer. O Brasil, a gente reclama disso, daquilo e tal,
Mas, cara, tem muita oportunidade, muito. Então, se a gente fizer um bom trabalho, aprender com os erros dos outros, que é mais barato, né? A gente, cara, dá pra fazer. Então, se eu pudesse mandar pra mim essa mensagem, eu diria, vai, segue, acelera, toca pau, não desista que vai dar certo. Tá, muito bem, muito bem. Andrei, defina o Andrei em uma frase, assim. Que o meu lema, assim, que eu tento internamente, no dia a dia, assim, não é bem uma frase, mas é uma palavra, eu tento ser um cara muito justo, sabe? Acho que é muito difícil isso, inclusive, né? Porque às vezes tu acha que está sendo mas eu tento transparência e justiça, assim, eu tento levar, sabe, como lema, assim, no dia a dia. Então, tirando essa parte que eu já, sabe, de querer, de ambição, de venda, do que eu já falei, acho que para mim uma questão que me norteia muito, assim, é o senso de justiça. E aí quando a gente fala de justiça, na outra ponta tem totalmente... eu não consigo ver injustiças acontecendo, sabe? Então, no dia a dia, nas empresas, então eu tento ser muito realmente correto, assim, sabe? A gente obviamente comete vários erros e tal, sim. Mas eu tento me guiar muito por isso, e é uma coisa que para mim funciona muito bem. Entendi. Não é bem um lema, uma frase e tal, mas é um valor que para mim é extremamente importante. Muito bem. Pessoal, então um dos pontos que me marcou muito foi essa questão de tu ter aprendido muito cedo e a sentir prazer do valor do dinheiro. Através até de uma conduta dos teus pais, no sentido de vai, né? Fico aqui torcendo, mas é tu contigo. Eu acho que o quanto rico e assertivo foi isso. Eu acho que isso é um baita aprendizado para a gente levar, quem está nos assistindo, nos escutando. Outra questão que tu trouxe muito importante é a questão de não se apaixonar, né? Porque se tu amasse picolé, talvez tu ia querer botar uma sorveteria, e talvez tu ia ficar lá e o cara que já tava e tá aí até hoje, né, o Cacimba, ele, assim, ia ser sempre maior do que tu, porque tu ia ser apaixonado e ele tava querendo ganhar dinheiro com isso. Eu acho que isso me marcou muito. Andrei, sei que tu é uma pessoa que trabalhou muito tempo com educação até hoje, né? Tu tem perfil no Instagram, né? No YouTube também, um canal muito interessante que traz. Vou te convidar a olhar para a câmera lá e deixar uma mensagem para quem está escutando, assim, quem clicou nesse podcast porque gostou do título, né? Do Carrinho de Picolé ao Milhão. Deixa uma mensagem, assim, que tu gostaria que todo mundo que assistiu e nos escutou levasse, assim, nesse podcast. Bom, primeiro, comprem picolé das crianças que vocês vêem passando por aí. Eu tenho isso realmente, toda festinha de final de ano que a gente faz, eu fui agora também, há poucos dias atrás, aniversário, sempre tem um carrinho de picolé lá, porque para nós se tornou um símbolo. Símbolo muita gente leva isso, eu lembro que na época meus amigos e tal, o pessoal brincava, né, fazia um pouco que hoje eu chamo de bullying e tal, porque a gente era vendedor de picolé, mas para nós isso se tornou um símbolo da vitória, do ensinamento. Então, e hoje eu tenho muito isso, a criança que eu vejo em volta fazendo trabalho, assim, é mais raro, né, hoje, sim, mas eu tento incentivar, sabe? Então, incentivem as crianças. Talvez você não vai fazer isso lá na rua, comprando picolé, né, porque não tem mais, talvez, mas dentro de casa é uma coisa que dá pra gente fazer muito isso. Eu vi esses dias um amigo nosso em comum, inclusive, que ele fez com os filhos deles, eles montaram uma empresa de essas tipo de boticário, com os filhos pré-adolescentes, né? Então, eu parei que eles tivessem que fazer vendas, né, para os amigos, para os pais dos amigos, que eles fizessem esse processo aí. E eu achei muito legal, assim, porque é uma coisa que tu ensina o empreendedorismo, o vender na prática. Então, pensem nesse processo, tá? Como incentivar isso nas nossas famílias, porque daqui a um tempo, e lá na X10 eu recebo muito esse problema. Vamos organizar a sucessão da minha empresa para meus filhos, mas meus filhos não querem trabalhar com o meu negócio. Porque ao longo dos anos os nossos filhos vão achando chato o que a gente faz, porque tu nunca tá presente, tu tá sempre no celular ou coisa assim, na visão deles, né? E aí, o que ele tá fazendo lá é chato, dá trabalho e tal, e eles não querem assumir os nossos negócios. Mas muito porque é muito confortável e fácil, né? Então, é um desafio que a gente tem. Incentivem os filhos a entender esse processo do valor do dinheiro. Acho que esse é o grande
grande recado, assim, que se eles gostarem, não do dinheiro, né? O dinheiro é algo, né? Mas do processo de empreender, de entender o valor das coisas, né? Esse é o grande detalhe. Foca no processo. Bom, Andrei, te agradecer demais pelo tempo, pelo bate-papo gostoso que a gente teve aqui. Agradecer a todo mundo que nos assistiu, nos escutou até agora. Agradecer também aos patrocinadores que viabilizam com que esse podcast acontece, que é o Café Locatelli Gourmet, Biscoitos Finos Ferrara e Marquespan. Se tu gostou desse conteúdo, saiba que nesse canal no YouTube, tanto no Instagram, no Spotify, nós vamos continuar ao longo dos próximos meses gerando esse tipo de conteúdo. Já clica aqui no botão de notificação, nos segue nas redes sociais, felipelocatelli.oficial, São Lucas Mercado, e compartilha com alguém, com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquele teu conhecido que precisa ter a visão que o Andrei trouxe para nós, de não se apaixonar pelos negócios, tá? De ter essa visão para os filhos, para a família, que as coisas precisam ser conquistadas, que mais importante que o dinheiro é o processo que ele é feito, isso que nos mantém vivo ao longo das décadas, né? E Andrei, conta aí como é que a gente te acessa, como é que a gente conhece mais o teu trabalho, né? Conta aí pro pessoal que está nos assistindo, nos escutando, como é que a gente conhece o Andrei e conhece os negócios. Bom, diariamente eu tô lá no Instagram, @entre altas e baixas. Lá eu falo um pouco sobre o dia a dia, sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, também no YouTube, @entre altas e baixas, e todas as outras mídias praticamente. É ali que a gente está no mundo digital. E no presencial, normalmente eu estou na X10 Investimentos trabalhando, estou ali à disposição para quem quiser bater um papo, tomar um café também, estamos à disposição. Muito bem. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do podcast Café com Felipe, porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Até a próxima! Até a próxima!